A defesa do presidente Jair Bolsonaro disse que vai processar o ex-presidente Lula pelas declarações em que relaciona o ex-presidente, ou melhor, o presidente, ao assassinato da vereadora Marielle Franco. A fala foi durante um discurso para apoiadores na semana passada. Vamos ver a declaração. É importante a gente ter um governo em que a gente possa sentar tete a tete e até colocar um dedo em riste na cara do governante. Porque a gente não sabe a qualidade que todos os milicianos têm. O que a gente sabe é que gente dele não tem pudor de ter matado a Marielle. Quem também se pronunciou sobre esse caso foi o ministro da Casa Civil. No domingo, Ciro Nogueira rebateu o ex-presidente Lula e classificou a declaração como fake news. Vamos ver. Dizer que pessoas próximas ao presidente Bolsonaro mataram a vereadora Marielle é de uma irresponsabilidade, é de uma leviandade sem precedentes. Isto sim é uma fake news. Vamos falar então sobre isso com os nossos analistas, a Basília Rodrigues e também o Gustavo Uribe, para repercutir então essa história. Basília, eu já... Ali, tá aqui agora no telão grande. Até já tinha comentado com o Uribe, né, sobre esse assunto e mais um ponto ali de polêmica entre o presidente, o ex-presidente Lula, né, agora em relação ao assassinato da vereadora Marielle. A judicialização da política, né? É algo que a gente vai acompanhar muito nesse caminho para as urnas, né? Até outubro temos somente 4 meses. Tanto como a gente viu no passado, os apoiadores do ex-presidente Lula entrando com ações contra o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, né? Eles que são rivais diretos. Agora a gente vai ver também, e é o que tudo indica pela apuração de Caio Junqueira, que a campanha de Jair Bolsonaro quer processar Luiz Inácio Lula da Silva por estas declarações. É bem verdade que ele fala de um governo, um governante, ele não diz o nome dessa pessoa, mas as declarações são bem endereçadas, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. O ex-presidente volta à morte da vereadora, que foi um marco em 2018, justamente ano eleitoral, meses antes da confirmação nas urnas do presidente Jair Bolsonaro, vitorioso à presidência da República. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça analisou o caso do policial reformado Rony Lessa, né? Considerou que o julgamento deve continuar a ser tocado pelo Tribunal de Júri. Na prática, o autor, o mandante, isso ainda carece de esclarecimento, apesar de tantos anos passados aí da morte tanto de Marielle quanto do motorista Anderson Gomes. Bom, isso vai ser assunto, então, nas eleições de 2022? A gente vê que sim. O caso Marielle Franco, justamente pela incapacidade da polícia, do Ministério Público, o próprio cenário político que não ajuda de fechar essa investigação, de dar uma resposta à família, à população brasileira, um caso que teve repercussão internacional, vai ser assunto também nestas eleições de 2022. É algo que conversa, em especial, com os partidos de esquerda. Marielle era uma mulher na política. Isso por si só já chama a atenção de todos. E a forma com que ela foi calada, né, retirada do tabuleiro político, seja por quem tenha sido, mas foi uma ação proposital, uma queima de arquivo, foi algo direto para tirá-la da seara política, precisa ser investigado, precisa ser esclarecido e não ficará de fora dos discursos políticos desta campanha de 2022. Falando em discursos políticos, Uribe, de que forma que essa polarização pode também ser estendida especificamente para a disputa no estado do Rio de Janeiro? Uma vez que a gente tem neste elemento um dos candidatos, que é Freixo, que tinha ligações diretas, inclusive, dividindo partido, foi até assessora, né, quando ele era deputado, do atual candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, em comparação com outro candidato que está ligado ao presidente Jair Bolsonaro, faz parte do mesmo partido e, à época, era vice-governador do estado do Rio quando o crime aconteceu e depois tornou-se governador durante as investigações do caso com o impeachment de Witzel. Isso pode ser um elemento a mais para valorizar essa polarização no estado?
Infelizmente pode ser, Jairo. Não deveria ser, porque está sendo ainda investigado o caso. Se sabe que Rony Lessa, policial militar reformado, foi um dos autores do assassinato e o Ministério Público do Rio de Janeiro não trabalha com vinculação de governo ou do presidente Jair Bolsonaro ou da família dele como mandante do assassinato. Trabalha com o nome do contraventor Rogério de Andrade, que depois do assassinato de Marielle Franco, Rony Lessa teria ganho uma função dentro deste grupo criminoso. Então não se pode misturar alhos com bugalhos. E o que a gente viu do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é fazendo uma inferência que não tem pé na realidade. E já foi provado realmente que não tem ligação com a família Bolsonaro. E aí a gente vai para o outro canto, que é uma questão a ser debatida. O PT já sofreu com muitas fake news também em relação a assassinatos. Nós tivemos o caso de Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André. A investigação séria mostrou que não tinha ligação nenhuma com o PT. Temos também o caso de Adélio Bispo, aquele autor da facada ao presidente Jair Bolsonaro. Também não tem ligação com o PT. A investigação feita pela Polícia Federal mostrou que ele foi um lobo solitário, ou seja, um autor da facada que ele agiu por conta própria, não com mandantes. Então o estímulo a essas fake news não leva à transparência do processo democrático. Muito pelo contrário, joga suspeitas. E enquanto estamos falando aqui sobre fake news, os candidatos não estão discutindo sobre plano de saneamento, sobre plano de moradia para o país ou assuntos que são mais importantes como inflação. Então não são bem-vindas essas fake news, nem do lado de Jair Bolsonaro, nem do lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E se espera que isso também não seja um ponto que pode capitanear o debate no Rio de Janeiro. Obviamente, Marcelo Freixo era amigo pessoal de Marielle Franco, ele andou com segurança por muito tempo por causa desse assassinato. Então o que se espera é que não se caia em fake news, que se denuncie a violência às autoridades, a violência política no Brasil, que cresceu muito, segundo um levantamento feito pela Unirio, e que não cheguemos a esse ponto. A Polícia Federal, por exemplo, recentemente anunciou um reforço na segurança dos candidatos à presidência da República. O clima de polarização não ajuda em nada nesse sentido. Ao contrário, atrapalha, faz com que a população possa chegar às vias de fato. E seria até bom para o país que os candidatos à presidência da República e os candidatos ao governo do Rio, eles tentassem, de uma certa forma, moderar o discurso e levar a população a não entrar neste clima de fla-flu que pode gerar episódios de violência, e a gente não quer isso. A democracia não admite episódios de violência. Certeza, né? Esse ponto que você tocou é excelente, Uribe, porque, de fato, isso acaba esvaziando, né, o debate político, que é o que realmente importa. E a tendência, pelo que a gente está vendo, é que isso continue, né? Que propostas sejam colocadas de lado, enquanto que o que importa não é debatido, e essa troca de acusações ou troca de fake news, que não levam, né, a lugar nenhum, mas que tem ali uma torcida de ambos os lados, né, Basília? É contraditório que os principais cotados à eleição este ano à presidência da República sejam justamente aqueles que podem não aparecer no debate político, né? Nesta semana que passou, o Uribe conversou com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que sugeriu a Bolsonaro aparecer nos debates somente com a prévia combinação de que Lula estará. Então, estar nos debates onde o ex-presidente também estará. De pronto, auxiliares de ambos os lados. Por isso que em vários pontos eles se parecem, né? De pronto, auxiliares de ambos os lados, de Lula e de Bolsonaro, sugerem que eles não apareçam, não deem cara a tapa nos debates políticos, eleitorais, porque justamente estes assuntos que muito interessam as pessoas, saúde, educação, segurança pública, seriam colocados à mesa, né? Cadê o programa de governo destes dois presidenciáveis? Os dois nutrem, né, somam boa parte da intenção de votos do eleitorado brasileiro. Um é o primeiro colocado, o ex-presidente da República, o outro o segundo colocado, o candidato da situação, o presidente que está com a máquina nas mãos. Mas eles não querem falar, não querem opinar num debate político que com certeza estariam mais expostos às perguntas dos entrevistados e também dos outros rivais, já que esta campanha é feita também de outras candidaturas. Eles não querem se colocar nessa posição de fragilidade, né, e sujeitos aí a revelar o que parece ser, que não estão tendo capacidade de construir propostas mais concretas para resolver a vida e o que aflige o brasileiro.
Uribe, seria um jogo de ganha-ganha por parte dos dois candidatos que estão à frente, pelo menos pelo que dizem as pesquisas. A Basília acabou de ressaltar isso. Se somados, a gente está falando de mais de 70%, quase 80% dos votos, a depender da pesquisa, até passa desses candidatos que estão à frente. Então, eles já são bastante conhecidos, até o pré-candidato e também ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou que eles são titãs, que não precisam necessariamente, que já são testados, inclusive, pela população, porque um deles está no cargo, o outro já esteve no cargo 2 vezes. Todos acabam tendo vantagem ao não fazer nada nessa situação, ao não se manifestar. Jair, no mundo do faz de conta da propaganda eleitoral, é nisso que eles estão apontando, ou seja, no mundo do cor-de-rosa, que você não consegue ter candidatos que sejam expostos às suas contradições ou façam autocríticas. O debate eleitoral é importante por isso, o Brasil tem uma tradição justamente porque é o momento que os candidatos ficam cara a cara e aí sim eles podem questionar programas de governo, podem fazer autocríticas de erros cometidos. Agora, em motociatas ou em sindicatos, onde eles têm a chamada claque eleitoral, é um ambiente que eles não farão essa autocrítica e nem eles serão questionados sobre temas do que eles pretendem fazer no futuro do país. Então, o debate eleitoral é o palco prioritário, seria o palco ideal para esse debate. Mas o que a gente tem visto é, de um lado, o presidente Jair Bolsonaro só querendo ir ao debate que Lula vá, ou, do outro lado, Lula querendo reduzir o número de debates eleitorais. E quem sai perdendo somos nós, eleitores, que não conhecemos de fato quais são as propostas dos principais candidatos à sucessão presidencial. Valeu, Uribe, Basília, até já.